Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem da parte de Deus. Caso você não seja inscrito no nosso canal, segue o V, inscreva-se, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário. Que Deus abençoe. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Eu vou falar esse versículo para vocês de cor. Sabe que eu sou deficiente visual? Espero que você me entenda. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Repito, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei de quem? De Deus, até a sua oração será abominável. O tema da nossa mensagem aqui é o seguinte: a oração que Deus não atende. A oração que Deus não atende. Sabe, a oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta a Deus. No versículo 9 de Provérbios, capítulo 28, nos dá uma alerta sobre o que torna a oração abominável. Qual que é? É a desobediência. Então, a obediência é fundamental para que as nossas orações sejam ouvidas. Aqui você vai ver comigo 3 tipos de oração que Deus não atende. O primeiro tipo de oração que Deus não atende é a oração egoísta. A oração egoísta. Em Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, a Bíblia nos diz que Jesus contou uma parábola, dizendo assim: havia 2 homens que foram para o templo, para a sinagoga. Eles foram orar. Um era fariseu e o outro publicano. Jesus disse que o fariseu estava orando, dizendo assim: ó Deus, agradeço a Ti, porque eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou como esse publicano pecador ali. Eu jejuo 2 vezes por semana, te dou o dízimo de tudo que eu ganho. E o publicano, ele não consegue levantar o seu rosto, ele batendo o peito, se humilhando diante de Deus, porque ele é pecador. Jesus afirma que
não foi a oração daquele fariseu que foi ouvida, mas sim a de publicano. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Aí que está a chave. Não é quem é humilhado, mas é quem se humilha diante de Deus. O fariseu acha que é melhor do que o outro, o publicano. Mas o publicano confessa, se humilha diante de Deus para poder conseguir o perdão de Deus. Então, quem se engrandece será humilhado. A oração dessa pessoa não será ouvida. Mas quem se humilha, como esse publicano, certamente terá uma resposta de Deus. Em Marcos capítulo 10, do versículo 35 ao 45, é dito para nós que 2 homens chegarão até Jesus e fizeram esse pedido. Jesus, quando o Senhor estiver sentado no seu trono glorioso, na sua glória, põe um de nós à sua direita e o outro à sua esquerda. Isso foi o pedido de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então, os 10 discípulos, ouvindo isso, ficaram zangados com eles. E Jesus, percebendo isso, ele os chamou para perto de si para dar uma lição para eles. Porque entre eles não devia ter inveja, discussão, queixa. E Jesus disse: quem quer ser importante, sirva o outro. Quem quer ser primeiro, seja escravo de todos. Aqui Jesus os ensina o princípio de servir. Você quer ocupar uma posição elevada, sirva ao outro. Você quer ser importante primeiro, seja escravo de todos. Ou seja, use o dom, talento que você tem, que você recebe de Deus, para servir outras pessoas. Jesus disse assim: até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir muitas pessoas e dar a sua vida para elas. Então, Tiago e João fizeram um pedido pelos seus próprios interesses,
É um pedido egoísta. Por isso que os discípulos ficaram zangados com eles. E a Bíblia diz em Tiago 4:3, então, quem ora pelos seus próprios interesses, essa oração não será atendida. Aí que está o segredo. Então, se você de fato quer ter a resposta de Deus, quando estiver orando, não seja egoísta. Não busque, não ore pelos seus próprios interesses. Ore também pelos interesses do outro. Ore também de acordo com a vontade de Deus. Não seja egoísta. Porque a Bíblia diz que uma oração egoísta não será ouvida. O segundo tipo de oração que Deus não atende é a oração de quem guarda rancor. Olha só. A Bíblia diz em Marcos 11, 25, quando você estiver orando, você lembra que tem uma queixa com alguém? Vai lá e se reconcilia. Porque se você guarda o rancor, a sua oração não será ouvida. Porque Deus detesta a oração de quem guarda rancor. O rancor mata a nossa fé. Ele destrói a nossa amizade com Deus. Ele nos desconecta a Deus. O rancor é um veneno. Não guarde rancor. Mas perdoe aquele que te feriu, que te magoou, que te ofendeu. Como José. Você lembra? José foi vendido pelos seus irmãos. Chegou lá no Egito, passou na casa de Potifar, depois na prisão. Pela graça de Deus, saiu da prisão e foi para o palácio de Faraó. E ali José se tornou governador. Então, havia uma fome. Havia uma fome. E os irmãos dele foram lá para o Egito comprar mantimento. E aí, imagina, na mão de quem eles foram comprar? Eles foram comprar mantimento de José, o homem vendido. Em Gênesis capítulo 45, a Bíblia diz que José perdoou os seus irmãos. Quando eles sabiam que era José, então ficaram com medo.
esse homem vai nos matar. Então José, olha só, como é que José interpretou o mal que os seus irmãos o fizeram. Não foram vocês, não. Fiquem tranquilos. Foi Deus mesmo que me enviou adiante de vocês, para que o fome não os matasse. José não guardou o rancor. Ele decidiu perdoar os seus irmãos. É isso que você deve fazer também. Perdoa a tua mãe. Perdoa, querido, o teu pai. Perdoa, marido, a tua esposa. Perdoa o teu amigo. Perdoa o teu irmão em Cristo Jesus. Perdoa o teu pastor. Se liberte do rancor. Use o perdão. Jesus estava na cruz sofrendo, cheio de dor. Ele disse assim: oh, meu Pai, perdoa esses homens, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus, o nosso maior exemplo, cheio de dor, sofrendo, ele está pedindo perdão para os seus inimigos. Até para os nossos inimigos, que devemos perdoar. Então, a Bíblia diz em Mateus 6, 14 e 15, se você não perdoa aquele que te feriu, que te ofendeu, também você não será perdoado. Mas se você perdoa, você será perdoado por Deus. Aqui tem uma condição. Então, o remédio do rancor é o perdão. Se você não perdoa, você não será perdoado. Logo, você não entrará no reino de Deus. Porque quem vai entrar é aquele que perdoa. É aquele que não guarda rancor. Quem está em Cristo Jesus não guarda rancor, mas ele perdoa. E a oração dele também é ouvida, atendida. E o terceiro tipo de oração que Deus não atende é a oração sem fé. A fé é acreditar sem dúvida. É a certeza das coisas que se esperam e uma demonstração das coisas que não se veem. E a Bíblia diz que em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, se você está orando, duvidando, a tua oração não será ouvida. Porque a dúvida mata a nossa fé. A dúvida faz com que a nossa oração
não chegue aos ouvidos de Deus. Se você está orando, ao mesmo tempo você duvida, será que eu vou receber mesmo o que estou pedindo? Você não vai. Onde está a sua fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que a sua oração seja ouvida, você precisa orar com fé. Como o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que Elias desafiou os profetas de Baal e o poste ídolo. Sabe que naquela época, a esposa de Acabe, Jezabel, ela levou o povo a adorar o Deus Baal e poste ídolo. E Elias, o profeta, um homem de Deus, não ficou calado, não ficou com a boca fechada. Ele se levantou, ele chamou os profetas de Baal para um confronto. Vamos lá no Monte Carmelo para mostrar para o povo de Israel quem é o verdadeiro Deus. Se é o Baal ou o Deus a quem eu sirvo. Eles estão lá no Monte Carmelo, o povo em volta deles, assistindo. E aí, Elias diz assim: então vocês vão montar o seu altar e colocar o animal, a lenha, tudo que deve ser colocado. E eu também vou fazer a mesma coisa. E aí ninguém põe fogo. Vocês vão clamar pelo Baal. E se o Baal mandar fogo, certamente o povo saberá que é ele que é o verdadeiro Deus. Eu também vou clamar por meu Deus. Se ele mandar o fogo, o povo saberá que é o Deus Todo-Poderoso, que é o verdadeiro. Então, eles começaram a clamar, gritar, orando: ó Baal, manda fogo, manda fogo. E Elias começa a zombá-los, clamar mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Talvez ele tenha viajado. Clama mais. Infelizmente. E o Baal não mandou fogo, porque ele não é o verdadeiro Deus. E Elias, o profeta de Deus, na sua vez, ele montou o seu altar, coloca o animal, a lenha, a água. E Elias orou assim a Deus: ó Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas,
Eu sei que tu és o verdadeiro Deus. Não há ninguém igual a ti. Manda fogo sobre o sacrifício, para que este povo saiba que tu és o verdadeiro Deus. De repente, Deus mandou fogo e queimou o sacrifício e secou a água também. E o povo se ajoelhou, gritando: é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que é o verdadeiro Deus e o Deus de Israel. Uma oração com fé mostra para o povo que é Deus Todo-Poderoso, que é o verdadeiro. É Ele a quem eles devem adorar. E quando você ora com fé, a sua oração terá efeito. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito efeito, eficaz. A oração com fé pode salvar alguém. A oração com fé pode trazer cura para alguém doente. A oração com fé pode mudar as coisas. A oração com fé pode revelar para você coisas escondidas. A oração com fé te coloca em outra dimensão, em outro nível, espiritualmente falando. A oração com fé pode trazer de volta a sua família para Jesus. A oração com fé pode desviar o mal. Então, ore com fé. Não duvide, não. Então, você que acompanha esse canal, sabe que eu sou deficiente visual há muitos anos. Eu creio que Deus vai me libertar dessa cegueira física. É a fé. Eu creio. Eu não vivo como uma pessoa que tem deficiência visual. Eu vivo como uma pessoa que enxerga muito bem. Ainda que eu sou assim, eu ando de bengala, eu não leio por causa da vista, mas me sinto bem, porque a minha fé está em Deus. Eu oro também com fé, porque ainda que a minha cura, o meu milagre não chegue hoje, mas vai chegar um dia. Ainda que eu não vejo a minha cura, mas eu vivo confiando em Deus. Eu oro com fé, porque eu sei uma oração com fé será atendida. Quem ora com fé terá a resposta de Deus.
Então, ore, meu irmão, com o coração sincero, puro, limpo. Não seja egoísta na sua oração. Não ore somente pelos seus próprios interesses. Busque também os dos outros. E ore de acordo com a vontade de Deus. Não guarde rancor, porque Deus não atende a oração de quem guarda rancor. Mas use esse remédio, que é o perdão. Perdoa como José. Perdoa como Jesus, o nosso maior exemplo. E também ore com fé, como o profeta Elias. Ore com fé, como Abraão. E você terá a resposta das suas orações. Porque Deus responde, atende a oração de quem obedece a sua lei. Uma pessoa justa, diz a palavra de Deus, é uma pessoa que obedece à lei de Deus. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Ouvir a lei de Deus aqui é pôr em prática o que está escrito na palavra de Deus. É viver de acordo com a palavra de Deus. É andar sabiamente. E quando você obedece a palavra de Deus, e certamente a sua oração será atendida, porque a Bíblia diz que a oração do justo tem muito efeito. Então, amigo, obedeça a Deus todos os dias da sua vida e ore com fé, e você verá a glória de Deus sobre a sua família. Então, que Deus abençoe você, no nome santo de Jesus.